Graça e paz. Seleção e comentários de textos bíblicos. O perigo da negligência. Louvemos ao Senhor. A ti, ó Deus, elevo a minha alma. A ti, ó Deus, elevo a minha alma. Ó Deus meu, em ti confio. Guarda-me, Senhor, pois em ti, Senhor, me refugio. Faz-nos, Senhor, andar em teus caminhos. Faz-nos, Senhor, andar em teus caminhos. Ó Deus meu, em ti confio. Guarda-nos, Senhor, pois em ti, Senhor, me refugio. Guarda-nos, Senhor, pois em ti, Senhor, me refugio. Seleção e comentário de textos bíblicos, Hebreus, capítulo 2. O perigo da negligência. Por isso, é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Preste atenção, você está ouvindo a palavra de Deus. Você lê a palavra de Deus, você ouve a palavra de Deus. Preste toda a sua atenção, para que jamais nos desviemos. Como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação, que custou um preço incrivelmente alto, a morte de Jesus Cristo, todo o seu sofrimento? Como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Jesus é feito semelhante a seus irmãos. Não foi a anjos que ele sujeitou o mundo que há de vir. Não foi a anjos que Deus sujeitou o mundo que há de vir, a respeito do qual estamos falando. Mas alguém em certo lugar testemunhou, dizendo: que é o homem, para que com ele te importes? E o filho do homem, para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, e o coroaste de glória e honra. Tudo sujeitaste debaixo dos seus pés. Ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou que não estivesse sujeito. Agora, porém, ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Agora, ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, coroado de honra e de glória, por ter sofrido a morte, para que, pela graça de Deus em favor de todos, experimentasse a morte. Vemos, todavia, aquele que, por um pouco, foi feito menor do que os anjos. Quem é aquele? Jesus, que está coroado de honra e de glória, por ter sofrido a morte, para que, pela graça de Deus, em favor de todos nós, ele experimentasse a morte no teu lugar, no meu lugar e no lugar da humanidade. Ao levar muitos filhos à glória, ao nos conduzir à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito, mediante o sofrimento, o autor da salvação deles. Deus permitiu que, mediante todo o sofrimento de Jesus, se manifestasse toda a sua perfeição. Meu amado, minha amada, Jesus foi o único que nunca pecou. Que nunca pecou. E ele se tornou autor da nossa salvação, porque o justo santo morreu por causa dos nossos pecados. Ora, tanto o que santifica, quanto os que são santificados, provém de um só. Por isso, Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Ele diz: proclamarei o teu nome a meus irmãos.
na assembleia te louvarei. E também, nele porei a minha confiança. Novamente ele diz, aqui estou eu com os filhos que Deus me deu. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão, a todos nós que somos filhos de Abraão pela fé. Por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote, misericordioso e fiel com relação a Deus, e fazer propiciação pelos pecados, e tornar Deus propícios a nós, porque o seu sangue nos limpa de todo pecado. E aí, nos tornamos aceitáveis a Deus. Por essa razão, repito, era necessário que Jesus se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso. Ele está intercedendo por você e por mim. Ele intercede por todos nós que somos filhos de Deus, lavados e remidos por seu sangue. Ele continua a interceder por nós. E fiel com relação a Deus, Jesus foi. E, portanto, pôde fazer a propiciação, nos livrando da ira de Deus, removendo os nossos pecados. Ele fez essa propiciação, tornou Deus propício a nós, nos livrando de todos os nossos pecados. Por quê? Tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Meu amado, minha amada, Jesus, o unigênito de Deus, o Filho unigênito de Deus, veio e se tornou homem como você e eu, para se tornar primogênito da nova criação de Deus, dos filhos de Deus. Todos nós que fomos regenerados, purificados, santificados pelo sangue de Jesus e pelo Espírito Santo de Deus, nos tornamos filhos de Deus. E aí, Jesus passa a ser o primogênito dessa nossa nova criação. E ele nos chama de irmãos. Irmãos. É maravilhoso o amor de Deus por nós. Como filho de Deus, se tornou homem, viveu uma vida santa e se ofereceu para sofrer e morrer, para nos limpar de todo o pecado e nos fazer aceitáveis a Deus, justificados, santos e puros pelo seu sangue e pela atuação e poder do Espírito Santo dentro de nós. Ele, tendo sido humano como nós, sofreu muito mais do que nós sofremos. Foi tentado em todas as áreas da sua vida. E a maior tentação que ele sofreu foi no Getsêmani, quando ele pediu ao Pai, arranja outro jeito de salvar os seres humanos. Me livra de tomar esse cálice. Ele sabia o sofrimento que ele ia passar por você e por mim. Terribilicíssimo sofrimento. Açoitado, o seu corpo dilacerado. O profeta Isaías, profetizando sobre ele, diz que ele ficou irreconhecível como figura humana. Seu corpo foi estilaçado, estraçalhado, por amor a você e a mim. E depois foi perfurado para ser pregado na cruz. Seu peito, teve a lança fincada no seu peito. E terrível sofrimento da cruz, o pior tipo de morte inventado pelos romanos, para castigar os pecadores. Era para castigar você e a mim. E não adiantaria se nós tivéssemos morrido, porque somos pecadores. Não estaríamos livres da ira de Deus. Mas o Filho de Deus, santo, que nunca pecou, se ofereceu por amor a você e a mim e a toda a humanidade, para sofrer a pena do pecado. Morreu por você e por mim. Seu sangue nos limpa de todo o pecado. E como ele viveu como ser humano, ele sabe como é difícil nós vivermos uma vida santa. Ele sabe como é difícil vencer as tentações, pois ele intercede por nós perante Deus. E seu Espírito Santo nos fortalece para sermos santos, para sermos filhos de Deus, que vivam uma vida que agrade a Deus a cada dia, a cada momento.
Seja santo, Jesus pagou um preço altíssimo pela sua santidade. E ele te chama de irmão. Você é filho de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Obrigado, Pai amado.